Bom dia para o dia todo, manhã, tarde e noite. Estamos aqui para iniciar nossas atividades no treinamento em prevenção e controle de poços, juntamente com os nossos colaboradores e instrutores, Aguinaldo Alves Vilela, Ig de Oliveira Ferreira e Sebastião Teles da Silva. Nós esperamos colaborar para o apreender. Apreender significa sedimentar o conhecimento. E para isto é necessário praticar. Então teremos que executar os exercícios. Inicialmente, vamos começar falando de projeto, porque o ponto de partida é o projeto do poço. E a prevenção começa com captar as informações. Quanto melhor for o conjunto de dados, melhor será o projeto do poço. Mas o projeto se baseia, aliás, a nossa vida se baseia em 3 aspectos. O principal, fundamental de todos é a segurança. E o nosso foco é a segurança, tanto das pessoas quanto do meio ambiente. Daí, precisamos agir com lisura, integralidade, fazendo tudo para evitar o mal maior. Além desse, tem 2 outros aspectos, o financeiro e o técnico-econômico. O técnico-econômico se baseia no desenvolvimento que hoje vem existindo de tecnologia. Daí, quanto mais tecnologia, mais o terceiro item vai ser importante, porque tem investimentos. Então, temos que entrelaçar os 2 sem perder de vista a segurança. Continuando, verificamos que o poço tem várias fases. A primeira fase vai com o objetivo na perfuração, completação, workover, que é trabalhar com segurança. Como já vimos, hoje nós temos a legislação que é a NP 46, que trata do sistema de gestão e integridade de poço. A integridade de poço é a segurança para evitar quiques e blowouts. Temos que garantir um sistema operacional na prevenção e controle, tá? E também do meio ambiente. Daí, a NP 46 estabelece 17 processos de gestão envolvendo todo, desde os dados, a integração das pessoas, tanto gestores quanto funcionários, todo o pessoal que vai trabalhar no poço e todas as fases do poço, desde o projeto até o descomissionamento. Então, planejar o programa caracterizando os elementos chaves é muito importante. Daí a necessidade de integrar o nosso treinamento com o pessoal também das operadoras, porque o responsável direto das atividades é o dono do poço, que é a operadora. Então, temos que integrar para que todos na sonda falem a mesma linguagem. Daí o bridge de documentos. Todos têm que entender e falar no mesmo momento. Tem que se entenderem. Senão, vira um caos. Os elementos chaves. E o primeiro deles é o fluido. Por quê? Porque constitui o primeiro princípio
controle de poço. Nós, às vezes, confundimos com a condição da primeira barreira. Mais tarde, nós vamos envolver e comentar. Mas é o primeiro princípio de controle de poço que é fornecido pela hidrostática do fluido, tá? Não deixando de ser também, quando se tratando de poço aberto, a primeira barreira, porque está em contato direto com os dados, os fluidos da formação. Precisamos também de ter todo o pessoal treinado, e como já falei, no sistema de controle, falando a mesma linguagem. E alguns projetos de poço foi definido para utilizar a tolerância ao kick. E, com isso, precisamos entender da tolerância ao kick. Então, nós vamos dedicar um momento específico para que todos venham a entender o que é a tolerância ao kick e como deveremos utilizá-la. Nós vamos demonstrar que existe um gráfico e existe procedimentos desde a sísmica, poços de correlação, para interpretar duas curvas. O principal é poros versus profundidade, lembrar que é sempre profundidade vertical, e fratura versus profundidade vertical. Mas o nosso limite operacional se dedica entre poros e absorção. E a curva de absorção não existe, não tem mecanismo para você gerar automaticamente. Então, nós temos que ter o teste de São Tomé, pagar para ver. Daí a necessidade de efetuar no poço os testes de absorção ou step rate test quando em produção. É fundamental a proteção contra o meio ambiente e também contra a condição de pressões anormais. Contra o meio ambiente, nós vemos que os revestimentos de superfície é instalado para proteger o meio ambiente. Daí deve ser cimentado até a superfície. Com isso, a cimentação é fundamental como elemento de proteção. Então, a primeira barreira dos poços produtores não é o fluido, é o cimento, que fica entre o revestimento e a formação. Ele é que vai estar isolando o anular. Então, com isto, fechamos os pontos mais críticos. Qual a razão para se ter um trabalho de workover? Temos que voltar ao poço toda vez que a produção cai ou que temos algum problema no interior. Tá? Uma pescaria, um furo, algum problema interno. Mas a fundamentação é melhorar a produção do poço. E aí temos dois pontos a considerar. A diferença entre o controle do poço perfurando o workover ou na completação, uma vez revestido o poço. O primeiro passo é que, na perfuração, nós temos uma incógnita, que são as formações a serem atravessadas. Apesar de ter a informação coletada previamente, a gente não tem a garantia de que vamos encontrar exatamente aquilo que foi projetado. Daí, a gente, como diz o velho ditado, paga para ver. Já nas formações produtoras, ou na zona produtora, e com a vez revestido, a gente já tem a informação. Tá? Então, é mais fácil o controle, porque nós já conhecemos os nossos limites. Mas a perfuração é de fundamental importância para que trabalhemos na prevenção, para definirmos os nossos limites. Como eu falei, em qualquer situação, o fluido é o crítico, é a base, é o principal sistema de controle, é o controle primário. Tá?
aí a gente considera na perfuração como a primeira barreira. Já vamos ver o conceito de conjunto solidário de barreiras, que a ANP estabelece, a ANP 46, como selecionar o BOP também, dos organismos internacionais, e o IADC, para quem vai fazer o curso com certificação IADC. A segunda barreira é constituída para quando falhar a primeira barreira, a gente tenha como solucionar o problema. Na completação, nós vamos ter o primeiro conjunto solidário e vamos ver o segundo, os elementos que constituem. Na situação mais crítica, tá, que antigamente se fazia o projeto do poço, era considerar o momento mais crítico, que era a situação onde o poço tivesse o menor fluido dentro dele, seria gás. Então, dimensionaríamos a cabeça do poço, o BOP, em função das pressões formação e absorção menos hidrostática de gás. Com a tolerância ao kick, se definiu o volume máximo de fluido leve, que é o gás, e o resto seria fluidos, fluido do poço, fluido de perfuração. Com isso, as pressões na cabeça seriam bem menores. Tá? Se não fosse essa condição, muitos poços hoje não seriam possíveis de ser perfurados. Daí a importância de todo o pessoal ter um treinamento para garantir que o poço seja fechado com volumes menores do que o pré-determinado na tolerância ao kick. Se entendermos isso, a continuidade, o entendimento, a maneira de agir fica muito mais fácil. Definições. Primeiro, o que é um poço vivo, o que é um poço morto. Eu, lá, quando trabalhei na Petrobras, a gente brincava nos treinamentos dizendo que não existe poço morto. Existe poço amortecido, principalmente se ele tem gás, ou gás em solução. E 90% mais ou menos dos nossos poços terrestres é com gás em solução. Daí, a gente amortece o poço, falamos no primeiro princípio de controle, que é o fluido. E, uma vez perdido o primeiro princípio, o poço reage. Então, deixa de ser um poço morto e passa a ser um poço vivo. O poço vivo é aquele que tem capacidade de produzir. MACP é a Macro Global Casing Pressure, pressão máxima do revestimento. Para o projeto do poço, nós adotamos a resistência à pressão interna do revestimento dividido por 1,1. Mais ou menos 90%. Já para a operação, nós vamos tomar 80% da resistência à pressão interna. Então, o limite de pressão na cabeça ou no BOP, onde está assentado o revestimento, na cabeça do poço, é 80% da resistência à pressão interna. No caso, a gente vai adotar para definir as condições. A máxima pressão de trabalho na cabeça. Então, o cabeçal, o BOP, ele pode ser definido, a sua pressão de trabalho, em função da máxima pressão de trabalho na cabeça. Ela vem em função da resistência à pressão interna e das condições, como eu falei, considerando ou a tolerância ao kick ou o poço cheio de gás. Daí a gente analisa em função da máxima pressão esperada, tá? Que é a MASP. Por isso, a gente vai adotar o quê? A condição da formação mais fraca. Na perfuração, a gente faz o leak-off test. Então, a gente vai, ao haver tecido revestimento cimentado, no início da fase seguinte, deveremos cortar cimento, sapata, 1 a 2 metros para expor a formação, limpar a parte do cimento, até 3 metros, e
efetuar o Lickhoff teste. Esse teste ele é feito sempre em todos os poços. Por quê? Como eu falei, a primeira barreira não é o fluido, é o cimento. Então, nós, quando efetuamos o Lickhoff teste, estamos efetuando 2 testes. A condição da formação, da resistência, da absorção e a condição do cimento, da resistência ao cimento. Todos os poços, mesmo em áreas conhecidas, deve sim ser efetuado o Lickhoff teste. Em poços pioneiros, na primeira zona permeável, após a perfuração, depois de efetuado o Lickhoff teste, tem que ser repetido o teste. Não mais como indo até a absorção. Aí ele recebe o nome, teste de integridade, para verificar se a integridade do poço está mantida considerando o dado do Lickhoff teste. Normalmente, nas formações permeáveis, nós vamos ver isso no gráfico, tá? A pressão de absorção tende para a pressão de poros, enquanto que nas formações impermeáveis, onde está a sapata, a pressão de absorção tende para a pressão de fratura. Daí a necessidade de, na primeira formação permeável, se verificar se a integridade se mantém, considerando os limites em função da formação impermeável. No caso da poço de produção, completação, nós vamos ver que a situação é mais fácil. Por quê? Porque nós vamos ter a condição desfavorável de absorção junto com a condição de kick, que é a pressão de poros, numa mesma profundidade, tá? Que é os dos canhoneados. E aqui eu aproveito para definir que a profundidade é o topo dos canhoneados. Por quê? Porque nós trabalhamos com massa específica e vai dividir. Então, ela dá a menor profundidade e dá a maior massa específica. Estamos falando a favor da segurança. Aliás, aproveito a oportunidade para dizer que todos os arredondamentos não mais serão em função da matemática, e sim em função da segurança. Então, eu aqui informo que, se eu defino que a pressão de poros é um valor e vou calcular o peso de fluido para amortecer, ele pode dar 9,001. Tem que ir para 9,1. Porque se eu botar um fluido de 9, não vai amortecer. Do mesmo jeito, se eu calculo o peso, uma massa específica de absorção, deu 13,99, não vai ser 14, vai ser 13,9. Porque se botar 14, o poço vai absorver. Entendido? Vamos continuar nossa informação. Como falamos, no caso da absorção com um liner ou um revestimento, o único ponto é o canhoneado e as duas informações estão na mesma profundidade, o que torna mais fácil os cálculos para controle. Daí, nós vamos estabelecer o nosso limite operacional, que é a MARS, Maximum Low Surface Pressure. Nada mais é do que a pressão de absorção menos hidrostática do fluido.
Tá? Daí, isto é a condição de trabalho. E nós vamos ver em cada momento como utilizá-las. O máximo peso de fluido que pode ser utilizado no poço. Isso é do ponto de vista teórico. Mas, como tem muitas questões, principalmente do IADC, a respeito disso, colocamos. Então, qual o máximo peso permitido? É o peso equivalente de absorção. Embora, para eu encher o poço, eu vou ter perdas de carga, vai acabar absorvendo. Mas eu consigo encher o poço com esse fluido. É o limite de peso de fluido no poço. Dentro do conceito, precisamos entender mais o que é um kick, o que é um blowout e como fazer a integridade do poço, que são as barreiras. Para isso, deveremos entender o que é uma pressão de poros, o que é uma pressão de absorção e o que é uma pressão de fratura. Eu vou falar aqui dos conceitos, depois eu vou entrar em detalhe de cada um. Falar de pressões reduzidas. Por que, ao pegar o turno, todo sondador deve registrar a pressão reduzida? O que é a pressão reduzida? É o fundamento do controle. O controle do poço, principalmente em se tratando de gás, que é o mais crítico, começa no início da circulação para sua expulsão. Daí a necessidade de estabelecer uma vazão que permita o controle. Mas o fundamento principal é que, se eu tiver um fluxo turbulento, eu não vou ter facilidade para separar o gás do fluido quando chegar à superfície. Então, quem determina a vazão da pressão reduzida, o que é a pressão reduzida? É a pressão de circulação na vazão reduzida. Quem caracteriza a vazão reduzida é um fluxo laminar ou tampão. Por quê? Porque começamos daí a separar o gás do fluido. Ele começa a sair de dentro do fluido e começa a migrar. Então, nós vamos chegar com esse gás na superfície em duas fases distintas, facilitando a sua separação, através do desgaseificador atmosférico. Ele serve exatamente para separar o gás livre do fluido. Tolerância ao kick. Se nós não entendermos bem e não soubermos utilizar, nós não saberemos definir nossos limites durante a operação. Nós vamos começar as nossas práticas efetuando o Likhoff teste na perfuração e o step rate teste na completação ou na produção. Por quê? Porque é através desses valores que nós vamos estabelecer os limites para o controle do poço. Uma vez definido, entendido bem como efetuar a pressão de absorção, nós vamos, então, definir a nossa pressão máxima para a operação, que é o nosso limite de absorção. Com respeito a planilhas, informações prévias, e está dentro do nosso fundamento, que é prevenção, nós temos que entender qual vai ser a pressão máxima na cabeça e quando pode ser utilizada. Daí, a gente precisa entender com todos os elementos que tiver no poço. E aí poderemos estar trabalhando com outras ferramentas, como FET-tubo, como prisão, etc. Temos que entender esses pontos críticos. Trabalhamos também com a pressão, sempre o ponto crítico vai ser... Nós temos dois pontos críticos na perfuração.
é a formação produtora e a formação fraca. Na formação fraca, vamos definir a pressão máxima. Na formação produtora, a pressão mínima. Como falamos, na completação e na produção, temos um ponto único, uma profundidade única. E a formação que tem a pressão de poros é a mesma que vai gerar a perda. Daí, a utilização de um fluido, o fluido de completação, normalmente é uma salmoura. E a salmoura tem, dentro da temperatura do poço que aquece, ela vai reduzir sua massa específica. Então, nós vamos fazer trabalhos, exercícios, e vamos entender esse efeito temperatura. Mas, como trabalhamos com a situação de comparar a pressão atuante, nós chamamos de BHP, Bottom Hole Pressure, a pressão no fundo do poço, a gente entenda que esse fundo do poço vai ser a formação produtora. Então, temos que comparar a atuação dela com a pressão da formação, que é a pressão mínima. Então, daí a necessidade de transformarmos as condições, tanto estática quanto dinâmica, em ECD. ECD é peso equivalente de circulação, equivalente circulate density. Na verdade, nós vamos trabalhar sempre com peso equivalente. Na estática, é a soma das hidrostáticas mais pressão na cabeça. Na dinâmica, é a soma das hidrostáticas mais a pressão na cabeça, mais perdas de carga, e pressão cabeça e perda de carga ou no anular ou no interior, em função de circulação direta ou reversa. Nós faremos exercício, vamos entender direitinho o procedimento. Em poços horizontais, em poços direcionais, a gente vai ver que o mais importante é a profundidade vertical. Então, há muita confusão, muita coisa. Nós vamos fazer vários exercícios para calcular os ECDs na condição da formação, porque se trata de um poço horizontal, a profundidade é a mesma. Então, a pressão da formação, ou a pressão de poros, e a pressão de absorção estão na mesma profundidade. O ECD é o mesmo, né? Então, no trecho horizontal, não temos muita diferença. Quando começa o trecho inclinado, então começa a variar a pressão. Daí, a necessidade de entendermos que sempre para a pressão é profundidades verticais. Considerando volumes, então temos que trabalhar com profundidades medidas. Outro ponto fundamental é o princípio do túnel, e sem ele, nós não teríamos o controle do poço. Um dos fundamentos para o controle do poço é entender o princípio do túnel. Vamos também dedicar um tempinho para explicar e como utilizá-lo. Os fluidos com gás é um outro problema. A gente vai ter mistura. Quando o poço tem perfurando e tem uma zona que tem gás, o cascalho cortado vai entrar com gás no anular. E você tem uma mistura. E toda vez que tem uma mistura, é impossível a gente definir qual a massa específica, qual a condição daquele fluido que está dentro do poço. Daí, todo controle do poço será, sempre que possível, utilizando o lado que eu tenha um único fluido e que não seja contaminado. Utilizar o controle via lado anterior da coluna ou anular, quer seja na quil, quer seja no choque,
quando eu tiver um único fluido. Por exemplo, se eu tomei um kick, meu gás está no anular, eu vou monitorar a pressão mínima pelo fluido do interior, que é um fluido único e a coluna está cheia de um fluido tratado. Então, eu confio na pressão lida no interior. Para a absorção, se o kick está abaixo da formação mais fraca, eu vou considerar o anular, tanto quilo quanto choque. Por quê? Entre a formação fraca e a superfície, eu tenho um único fluido. E daí nós vamos fazer todo o controle, monitorando, definindo os limites para que vocês entendam, conheçam e pratiquem. Em situações, principalmente quando a gente está tratando com flexitubo, ou quando você fechou o poço numa situação mais crítica, sem coluna, ou usando o Airline, retira o Airline e vai ficar uma pressão na cabeça. Então, nós temos que fazer os cálculos, porque a pressão do poço é capaz de jogar a coluna para fora e temos um acidente. Precisamos entender e saber como calcular essas forças. É uma força adicional, seria a operação de SNAB, tem um curso específico, nós somos acreditados para isso, mas nós vamos comentar e fazer os cálculos. O ponto crítico seria a profundidade onde há o equilíbrio, porque antes desse equilíbrio nós temos que colocar uma força extra para empurrar o tubo. A partir daí, o peso próprio do tubo já é suficiente para descer. Então, nós voltamos às condições mais normais. Daí, com tudo isso, vamos preencher, uma vez entendido todos os conceitos, a planilha de informações prévias. E, mais uma vez, ressalto a necessidade da integração de todas as companhias que vão operar da NP46, porque só deve ser uma planilha. É um dos bridge documentos, para que todos falem a mesma linguagem. Todo mundo tem que entender os procedimentos, parte de fechamento de poço, o que tem que monitorar, os valores, a nomenclatura, para todo mundo saber o que está falando. Além da ANP, a API tem na sua RP 59, RP vem de recomendações práticas. Então, para o pessoal das operadoras, é interessante que conheçam essa API e pratiquem, procurem se entender. Nós temos um curso específico com todos os métodos de controle. É fundamental que, nesse processo, a operadora integre, juntamente com todas as companhias que vão trabalhar no poço, esses procedimentos. Daí nós fazemos um treinamento para juntando a operadora com todas as empresas que vão trabalhar no poço, para que a gente defina, tá, métodos de controle, procedimentos operacionais preventivos e aí a planilha de informações prévias. Além dessa, outras planilhas para que todo mundo fale a mesma linguagem. Um dos outros pontos críticos e que a NP 46 estabelece é o controle de riscos. Então, daí a gente pergunta, quais os riscos impactam na perfuração, na completação e no work-order? Hoje, tem empresas que se tornou especializadas, nós também fazemos isso, na análise de riscos durante as fases na perfuração dos poços. É importantíssimo que a gente saiba efetuar. Eu tenho dito que a NP 46 nada mais é do que uma ISO 9001 específica de integridade do poço. Ela usa
todos os conceitos, todas as atividades da ISO 9001, 14001, aplicada à integridade do poço. Com isso, nós podemos ver a constituição da CSB, do Conjunto Solidário de Barreira. Mas o importante é que, sem esse conceito, sem essa integração, a gente não vai ter uma prevenção boa. Então, qual é a diferença entre poço vivo e poço morto? E os riscos. Como eu falei, o conceito da gente, o que a gente procura transmitir é que não existe poço morto, existe poço amortecido. Então, uma vez que a gente trabalha na prevenção, a gente vai trabalhar evitando que o morto se torne vivo, que o poço morto venha a produzir. Enquanto eu tiver a primeiro princípio funcionando, estaremos tranquilos. Mas, mesmo que eu não tenha, eu tenho que ter os mecanismos, porque para evitar um blowout, eu tenho que ter a segunda barreira pronta, o CSB. E, se a turma não sabe como utilizá-la, não vai ter como a gente controlar esse poço. Então, o que vai se transformar no blowout? Primeiro, identificar o risco. Uma vez identificado, nós vamos quantificar, controlar ou procurar mitigar. Se é difícil o controle, a gente vai procurar reduzir ao mínimo possível, que deixe condições da gente suportar. Eu venho em minha vida trabalhando na Petrobras, querendo fazer exatamente foco na prevenção, porque eu presenciei 2 fatos. Um, quando era criança, blowout de matéria, por quase 1 ano e meio, e outro, quando entrei no primeiro dia que eu fui para o campo, eu vi um blowout. Por isso, me marcou bastante. Daí, eu venho analisando e nós temos 2 pontos críticos na operação. É a troca de turno e o planejamento operacional. Isto tem sido tentado controlar, porque hoje é obrigado toda troca de turno, antes é feita uma reunião de pré-job, onde são comentados os pontos críticos do que vai acontecer naquele turno, problemas que ocorreram em outros poços, outras sondas no mundo, tá? Para evitar, minimizar ou mitigar o que pode ocorrer nas suas operações, naquele turno. Mas um ponto é crítico. Quem vai fazer a integração das operações que estão parando com as operações que vão continuar? Ou seja, tem que ter um elemento para dar continuidade, sabendo do que vem. A troca de turno, sai todo mundo, entra outros. Então, na minha gestão na Petrobras, eu sempre pedia, cara, que tu puxa 10 minutos a 15 antes, ocupasse a sonda, e os 2 sondadores davam uma volta e a gente fez um checklist de troca de turno. Nós vamos fazer treinamento para que sejam registrados todos os dados mais importantes na troca de turno. E vamos fazer prática para que isso seja identificado. Mais uma vez, ressalto para o pessoal da operadora, deve deixar isso como registro obrigatório. E no caso do procedimento de planejamento operacional, uma vez tendo o KIC, antes de se executar o controle, deve-se ter uma reunião com todas as pessoas que vão participar diretamente do controle. Tá? É a reunião de planejamento do controle. Enquanto se faz a reunião, tem que ficar o sondador orientado para monitorar o poço. Então, seria o método volumétrico estático com pressões, tanto no interior quanto no anular.
Daí fica mais fácil o controle. E se tem todo o tempo para planejar e evitar falhas durante o controle. Nessa reunião, nós temos que definir os procedimentos operacionais e seus limites operacionais. Também definir as margens de segurança. Antigamente, a gente tinha um medo, precisava falar de KIK. Então, usava-se uma margem de segurança muito grande para a pressão de poros, o que torna mínima a margem para absorção. E somente controlaremos o poço se não absorver, porque absorvendo perde o controle. Daí, nós vamos comentar, vamos ter trabalhos mostrando que margem de segurança de KIK, mas margem de segurança de absorção é uma janela, é constante, não se altera. Há uns 25, 30 anos atrás, a gente fez um trabalho que mudou a lei dos Estados Unidos em face disso aí, demonstrando que essas margens são constantes, a soma das duas. Vamos comentar quando a gente estiver na prática. Outro fato é que, se extrapolar, ocorrer qualquer problema anormal, nós temos que ter os planos de emergência. Então, nós temos que ter um plano de resposta à emergência blowout, que também é responsabilidade dos operadores. A condição, o operador deve ter um manual de procedimentos operacionais preventivos na prevenção e controle e um plano de emergência à blowout. Nós também fazemos isso. Já fizemos isso para algumas empresas e destacamos aqui a de Manaus, que é uma área de difícil acesso e tal, a Rosneft. Barreiras, nós vamos falar da NP 46, caracterizar bem o conjunto solidário de barreiras. E mostrar que o ponto fundamental para início do controle é a MASP, que é a P-máximo para a gente. Nós, no Brasil, tratamos isso como a P-máximo. Porque tem a P-máximo 2, que é a MASP. Então, nós vamos ter duas condições. A primeira é quando o gás estiver abaixo da sapata MASP, P-máximo. A segunda, quando o gás estiver acima da sapata, a MASP, MASP, que é a P-máximo 2. Então, para que todo mundo entenda rapidamente, P-máximo se trata da pressão de absorção menos hidrostática do fluido. Na condição dinâmica, menos perdas de carga, da formação fraca até a superfície. P-máximo 2, nós chamamos de pré-máximo na cabeça, o P-máximo na superfície. E aí nós vamos tratar com as condições da MASP. Tá? Isso a gente vai fazer prática, vai preencher planilha de informações prévias, vai definir os limites e vamos trabalhar com isso. O que é um KIK? Um KIK é um fluxo não intencional da formação para o poço. Mas esse fluxo ele tem que parar. Então, o KIK é um fluxo não intencional da formação para o poço quando se perdeu o primeiro princípio e se atuou com o segundo, com a segunda barreira, que é o BOP. Então, uma vez que somente acontecerá se eu tiver controle. Eu perdi o controle no início, mas acionei a barreira e voltei a ter controle. Então, o KIK se caracteriza pelo volume de fluido que não era o que eu queria dentro do poço, mas é um volume específico. Daí, a gente
vai procurar trabalhar o controle do poço para expulsar esse fluido indesejável. Então, o kick é um volume de fluido indesejado dentro do poço, quando ocorrido devido a ter perdido a primeira barreira. Tá? Então, nós vamos ver as condições. Primeiro, a gente definiu a formação, vamos ver os limites, que já temos pré-estabelecidos, e temos o controle. E o que é um blowout? O blowout é um fluxo indesejável e contínuo da formação para o poço, que pode chegar à superfície ou não. Então, eu posso até ter acionado a segunda barreira, mas a parte de fora não resistiu, ou seja, a formação não suportou as pressões ou a maneira como foi adotado o fechamento, e aí fraturou. Se fraturou, o fluido vai por dentro do poço, não tem como ir, porque está fechado. Ele vai por fora. E indo por fora, ele pode ter duas condições: atingir a superfície, tá? Ou o fundo do mar, em flutuantes, ou atingir uma outra zona que suporte a pressão e que seja permeável. Então, eu vou alimentar uma formação, tá? Com os fluidos que vêm da formação mais de baixo. E, nesse caso, a gente chama de underground blowout. Tá? Daí, a gente tem já a condição bem caracterizada do que é um kick e do que é um blowout. Ninguém quer blowout. O nosso trabalho é prevenir, para evitar principalmente o blowout. O kick, se possível, sim. Se não, monitoraremos e vamos ter o controle. Existem outras condições, que a gente chama de fluxo intencional. Quando? Tanto nos testes de formação, na completação, que eu vou fazer um teste de formação, e na produção. Poço produzindo. Eu quero ter. Então, todos esses mecanismos nós temos controle. Mas existem outros mecanismos, outras operações que a gente força, como, por exemplo, uma perfuração underbalance. Nós sabemos que vamos tomar o kick, mas as condições são muito críticas, então nós vamos perfurar em kick, com todos os aparatos de controle. Hoje nós temos o MPD, com todas as tecnologias para garantir o controle dentro desta condição. Outro fato, eu já fiz muito, quando era fiscal, quando trabalhei na Petrobras, de prisão por pressão diferencial, liberação da prisão da coluna. Como eu falei, antigamente tinha-se um medo terrível, então se usava um peso excessivo de fluido, e isso provocava em formações permeáveis a prisão da ferramenta. Naquela época, a gente usava até o diesel, hoje está proibido, para injetar um fluido mais leve, para fazer com que a pressão da formação passe a ficar igual ou maior que a pressão dentro do poço e consiga liberar a coluna, tá? Ou joga a coluna para fora. Tá? Então, isso a gente fazia muito, liberação da prisão diferencial. E hoje, devido ao blowout dos Estados Unidos, ali no Golfo do México, nós temos a condição de fazer o teste negativo. Então, hoje, toda barreira instalada no poço, parque, mid-plug, cimento, tem que ser testado nas condições efetivas de operação. Ou seja, a gente tem que reduzir, daí o nome negativo, a pressão acima da barreira, para verificar se efetivamente ela está funcionando. Então, como vimos,
a parte dos fluxos que vão da formação para o poço. Agora vamos entender como bloqueá-los. Daí nós denominamos de barreiras de segurança. É o mecanismo utilizado para evitar o fluxo de fluidos da formação para o poço. E podem ser hidráulica e mecânica. E o ESCP são os equipamentos do Sistema de Segurança e Controle de Poço. Eles são a segunda barreira. Quando falha o primeiro princípio, nós poderemos utilizá-los. E podem ser denominados principais, que são os equipamentos, os sistemas que constituem o BOP, o sistema de acionamento e as linhas que vão permitir o controle do poço. Então, as linhas principal, a de choque, com choque manifold. Temos os sistemas auxiliares, complementares, que constituem as válvulas do interior da coluna, o tanque de manobra, triptanque e os desgaseificadores. E nós temos ainda que ter sistemas backups, como quando você tem, principalmente SCP de superfície, se falhar o lado hidráulico, você tem um volante para acionamento do BOP. Na própria unidade de acionamento, nós vamos ter bombas para servir de backup, caso os acumuladores falhem, tenham algum problema. E todo esse conjunto vai fazer parte da segunda barreira, que é mecânica. Por isto mesmo, toda barreira mecânica, principalmente válvulas, tem que ser constituída de duas, porque uma é de operação e a segunda é de segurança ou de reserva. Como é mecânico, está sujeito a falhas, e daí tem que ter a condição de, falhando, como prevenir, como resolver, de acionamento. Continuando a definição de barreiras, nós temos, como já comentamos com vocês, que a barreira primária é a mais próxima dos fluidos do poço. E a secundária é a barreira que vai ser a de reserva. É a barreira que deve ser utilizada quando falhar a barreira primária. Nós temos condição da primeira barreira em perfuração hidráulica, é o fluido. Nos poços de completação, nós temos alguns elementos, que vai ser conjunto solidário de barreira. E, mais uma vez, ressaltamos a integração com a NP 46 e hoje nós temos também integrando as normas brasileiras. Daí vamos ter que entender o que é a integridade de poço. E daí integrar com todo o pessoal os procedimentos operacionais. Para isso, definimos a finalidade do ESCP. Nós falamos que é a segunda barreira, quando se perde o primeiro princípio. Então, ela tem que permitir o controle do poço quando o controle primário for perdido. Esta é a função principal. Para isto, deve garantir o fechamento do poço em qualquer situação, perfurando, manobrando, circulando, operando com flexitubo, com wireline, completação, produção, todas as condições do poço. Garantir a liberação controlada, que é exatamente o princípio de controle, tá? Dos fluidos que estavam no poço. Ora, as válvulas de bloqueio são válvulas que operam somente em duas condições, ou 100% fechada ou 100% aberta. Daí a necessidade de ter uma válvula especial,
que foi desenvolvida com o objetivo de permitir o controle do poço. E, com isso, foi denominada de choque ajustável. Ou seja, é uma válvula que permite variar a área para que gere uma contrapressão capaz de controlar o poço. Onde a gente vai ver isso mais tarde e vamos fazer isso na prática. Tem que ter capacidade para garantir a circulação do poço. E isso nós vamos ver que tem BOPs que são de 5.000, de 10.000, de 15.000, e as bombas de lama podem não atender a essa condição. Daí a gente tem que ter bomba capaz de atender a condição da pressão de trabalho do BOP. Se a bomba de lama não atende, tem que ser usar a bomba da cimentação. Então, nas sondas do mar, uma das unidades mais importantes é a bomba da unidade, a unidade de cimentação, porque através da bomba ela tem que garantir a pressão de trabalho do BOP. Então, se é de 10.000, 15.000, tem que ser usado. E com isto, o pessoal de cimentação tem que também estar certificado no controle do poço, porque ele vai trabalhar integradamente com o tupusher para o controle do poço. Outra condição é que, por algumas falhas, normalmente falhas nas manobras, a gente pode ter que fechar o poço e, se o fluido não é gás, ele não vai migrar. Então, a coluna está acima do fundo. Para controlar, eu vou ter que executar uma operação que é o poço vai ter uma pressão e eu tenho que fazer a manobra descendo para poder circular quando a broca estiver abaixo do fluido, do volume do fluido, para eu poder deslocar esse volume todo para a superfície. Essa operação é chamada de strip. Então, o conjunto do BOP tem que também garantir esta operação. E em caso de flutuante, nós podemos ter necessidade de abandonar temporariamente o poço, mau tempo, condições de maré. Então, daí, a gente tem que garantir o isolamento do poço para que se possa retornar a ele. Daí, isso, a sustentação da coluna que estiver no poço. Por isso, a gente tem que fazer o hang-off e cortar a coluna acima com válvulas vedando o interior. Daí, o conjunto de flutuantes tem muito mais elementos do que o conjunto do SCP de superfície. Não adianta você ter um BOP de 15.000 excelente se as condições de contorno não atenderem. Então, para isso, primeiro, deveremos ter um revestimento devidamente dimensionado e cimentado. Eu já comentei que, na parte de superfície, o ESTP só vai ser instalado após a descida e cimentação do revestimento de superfície. E daí para frente, todos os demais revestimentos. Temos que garantir que o conjunto de preventores esteja conectado ao revestimento com capacidade de suportar as máximas pressões esperadas. Tem que garantir também um sistema de acionamento bem dimensionado. Já tivemos situações em que a sonda foi queimada por falha do sistema de acionamento. O BOP anular foi acionado, o pessoal identificou o indício, mas ele parou na metade, não fechou totalmente porque faltou fluido. E naquela época a gente não tinha os backups, toda a sistemática que tem hoje. E veio gás e acabou pegando fogo, queimou a sonda.
Felizmente não teve vítimas e tal. Mas depois foi acionado um sistema e o poço foi amortecido. Sistema de linha de matar flexível. Isso também a gente pode ver que pode amortecer tanto pelo interior quanto pelo anular. Isso é de suma importância. Muitas vezes já tivemos problemas onde a coluna entupiu e gás, então a gente pode amortecer pelo anular. Zona impermeável acima da sapata. A sapata, os revestimentos devem ser projetados para serem assentados em zonas impermeáveis. E, com isso, você garante o isolamento. E a gente verifica pelo Licoff Test. Facilidades para a instalação de linhas de alívio, principalmente no BOP de superfície. Você tem válvulas laterais, o pessoal hoje quer economizar colocando flange, um flange seco. O importante é deixar válvulas, porque em nenhuma situação de blowout se permite instalar linhas a partir das válvulas, com uns choques nas extremidades, para não dar um bloqueio forte e isso romper as formações. Mais tarde nós vamos comentar sobre isso. Então, na parte do ECP de superfície, o conjunto completo, o ECP, fazem parte desde a parte das colunas, válvulas de coluna, o conjunto do BOP, choque manifold e aos sistemas de tanto da parte da bomba, quanto acionamento remoto, quanto a parte do sistema de acionamento e a parte dos desgaseificadores. Do mesmo jeito, no conjunto submarino também. Só que como o BOP está no fundo do mar e tem que acionar de superfície, vão ter muito mais elementos na superfície para garantir o controle do poço, com sistemas backups em aulas específicas sobre a parte dos equipamentos. Então, concluímos essa primeira parte, que é as definições. Finalizando, vamos entender agora o princípio, né, das barreiras. Então, por definição da NP 46, é a separação física apta a conter ou isolar os fluidos de diferentes intervalos. É o primeiro princípio de controle e é a hidrostática desse fluido que está no poço que vai gerar uma pressão maior ou igual à pressão dos fluidos da formação, que é também chamada pressão de poros. E pode ser a barreira, eles chamam sólida consolidada, que é a barreira mecânica, e pode ser constituída de tampões de cimento ou um outro material físico, tais como o bridge plug, um packer, etc. Os revestimentos cimentados, os anulares cimentados, também pode ser mecânica, como uma constituição de um isolamento temporário. Daí nós temos os packers, a cabeça do poço, válvulas de segurança e tampões mecânicos no interior da coluna, no bridge plug. Segundo o IADC e a API RP 96, nós temos que a primeira coluna hidrostática constituída de fluidos, segunda, é um equipamento que é constituído, é similar ao que a ANP vem estabelecendo. Então, nós temos o BOP, superfície, em onshore, e a árvore de Natal molhada no submarino. Na superfície, nós temos também a árvore de Natal convencional. Temos os pacos, revestimento, entre outros. A cimentação primária, os tampões de cimento, a parte operacional. Eu quero destacar, daqui a pouco nós vamos entrar efetivamente na parte operacional. Então, nós temos que estar com os procedimentos bem caracterizados e temos que efetuar constantes testes, tanto nos sensores quanto em toda parte que tiver
automação, temos que checar para que esteja funcionando muito bem. Nós temos os procedimentos de fechamento de poço e aí fazemos os treinamentos com o pessoal, os drills, simulando os testes, simulando o kick. Temos também os sistemas de monitoramento e hoje a integração é muito grande, porque o pessoal de terra pode estar monitorando efetivamente o que está acontecendo no poço. E hoje Petrobras tem feito isso, as empresas várias tiveram sistemas. A tendência com a tecnologia é ter gente experiente monitorando o que está acontecendo lá no poço. Então, nós já falamos do PWD, Pressure Wire Drilling, que é a pressão lá em frente, o próximo da broca, o MPD, Médio Pressure Drilling, e por aí vai, várias operações. No caso do workover, eu coloquei aqui uma figura que seria um poço completado. E aí, dentro da ideia do conjunto solidário de barreiras, nós vamos ver qual é a barreira primária e a secundária. Então, a barreira primária não é um elemento, é um conjunto de elementos. Então, vai o primeiro elemento, que é o cimento, que está comunicando a zona e isolando o anular. O segundo elemento é o revestimento entre a zona produtora e o packer, também cimentado ou parte sem ter cimento. Terceiro elemento é o próprio packer. Finalmente, nós temos o próximo elemento, que é o do interior da coluna, a válvula do interior da coluna, que pode ser uma válvula abaixo do packer, no topo do TSR, ou até a válvula DHSV, próximo da superfície, próximo do fundo do mar. Daí vem a segunda barreira. A segunda barreira, ou a barreira secundária, ela é constituída quando qualquer um dos elementos, principalmente do interior da coluna, possa vir a falhar. Então, nós temos o revestimento acima do packer, nós vamos ter a válvula de segurança de coluna, tá? A DHSV, que fica dentro da coluna, abaixo de onde tem solo, se é no BOP de superfície, fica dentro da parte da terra. Se é no submarino, abaixo do nível do mar. O tube hang, que é onde ancora a coluna na cabeça do poço, e as válvulas da árvore de Natal. Tá? Com isso, a gente fecha o conjunto de barreiras. Para isso, agora nós vamos entender os tipos de poços completados. Todo poço submarino, para que seja viável economicamente, ele é surgente, ou seja, ele tem energia, pressão própria para ser produzido. Tá? Nós temos poços com coluna livre ou com cruzeta. Outros poços, todo poço hoje submarino, a Petrobras definiu água ultra profunda, usar o gás livre. Não como elemento para ajudar na produção, mas como um elemento para garantir a facilidade devido a problemas de temperatura, perdas de carga, que comentaremos futuramente. Mas o gas lift é um mecanismo que vai ajudar a poços que não são surgentes. Então, nós temos, pode ser simples, duplo. Temos também o poço com bombeio progressivo, já é o BCS, bombas centrífugas submersa e sem TSR e sem PAC. São elementos que precisam de colocar uma bomba para poder fazer com que o óleo atinja a superfície. Temos outro tipo de poços, que é a injeção de água para garantir a energia do reservatório. A água é injetada para manter a pressão do reservatório.
Hoje, a Petrobras faz isso nos poços submarinos desde o primeiro dia de produção. Então, nós temos a zona vertical ou múltiplas zonas. Tem o plunge lift, com packer e sem packer. O conceito de barreiras. Então, barreira é o elemento que vai bloquear o fluido que vem do fundo para chegar à superfície. Então, aqui nós temos dois exemplos. Um exemplo que é o tampão de cimento e o outro exemplo que é a válvula de segurança DHSV. Isso aí, isoladamente, não é um conjunto solidário de barreira. Então, nós vamos ver que pode haver falhas, tá? Devido a que, se é um tampão de cimento e há uma fratura na formação abaixo, passa pelo tampão. Ou um furo na coluna, o fluido vai se deslocar até a superfície. Daí, a necessidade, o entendimento da gente ter o conjunto solidário de barreiras. Agora sim, tá? Não tem que ter possibilidade de o fluido sair. Tem que ser um conjunto para que seja analisado todos os mecanismos que podem trazer o fluido até a superfície. E aí é o que a ANP estabelece. Nós temos que ter um conjunto solidário de barreira, como demonstramos naquele elemento que é o poço produtor, é um conjunto de elementos. E assim concluímos essa primeira etapa tratando de conceitos.